Olá, turma do nono ano. E aí, pessoal, saudades das aulas? Precisa mentir não, hein? Mas vamos continuar? Capítulo 4, Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Olha, pessoal, o assunto é muito bom, tem informações essenciais para a formação da cidadania, mas eu vou dividir ele da mesma forma que o capítulo divide. Hoje nós vamos falar somente sobre os negros. Na próxima semana falamos indígenas e posterior mulheres. Já que o assunto é negros, nós precisamos retomar um pouquinho a abolição da escravidão no Brasil. Vamos à aula, como eu sempre digo, livro na mão. Os negros no pós-abolição. Pessoal, a campanha que culminou com a abolição da escravidão em 13 de maio de 1808 foi a primeira manifestação coletiva a mobilizar pessoas a encontrar adeptos em todas as camadas sociais brasileiras. Tem um texto muito bom lá no site do Brasil Escola, eu estou colocando o link para vocês, e o texto diz como ficou a vida dos ex-escravos após a Lei Áurea. Vai lá, dá uma lida, o texto é gostoso de ler, é simples, é pequenininho, mas é muito esclarecedor. Mas vamos começar a pensar sobre isso aqui. Olha, pessoal, quando a proclamação quando se deu a abolição da escravidão no ano de 1888, era um ano antes da proclamação da República, certo? Mas essa abolição, ela não aconteceu assim de forma repentina. Ela só ocorreu porque ela já vinha em passos lentos e gradual, ocorrendo no Brasil. Desde 1850, quando é criada a primeira lei que proibiu o tráfico negreiro. Essa lei surge por determinação dos ingleses, né? Eles obrigam então iniciar o processo de abolição no Brasil. Mas esse processo precisa ser considerado como não aceito. Então, os proprietários de escravos não aceitavam essa abolição. Mesmo assim, a campanha seguiu e alguns nomes vão se destacando, como é o caso de André Rebouças, Luiz Gama, Joaquim Nabuco. Esses homens, eles começam a fazer grandes campanhas para garantir essa abolição. Nessas campanhas, nós vamos também conhecendo a questão da alforria, a carta de alforria, quando se comprava essa liberdade. Nós vamos conhecer a lei do ventre livre, que alguns negros já nascem livres. Então, vai crescendo o número de negros libertos no Brasil. E esse crescimento deles vai incorporando a essa campanha. Mas uma coisa nós temos que começar a pensar. Como é que ficaram os negros após a abolição? Essa é a pergunta de hoje. Como ficou os negros no Brasil após a abolição? Vamos começar a pensar no mundo do trabalho. Esse negro era escravo, só sabia viver da lavoura de forma escrava, certo? E aí, um certo dia, você é livre, agora você está livre para seguir os seus caminhos. Esse negro tinha para onde ir, tinha uma casa para morar, tinha um terreno que lhe aguardava para que ele pudesse plantar e garantir o sustento ali seu e de seus arredores, sejam família, parente, amigos? Não, claro que não. Isso porque muito antes até também a lei das terras, que nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né, em sala de aula. Verdade é que os negros, após a abolição, foram largados, foram colocados à margem da sociedade. Não houve políticas, não houve nenhum tipo de maneira, nenhuma tentativa de inserir esse negro na sociedade. Então, acabou para esse negro lutar pela vida. E aí ele vai lutar pelo emprego, pela moradia, ele vai lutar pela uma condição de sobrevivência. Mas a esse negro que vai lutar pela convivência, ele vai também enfrentar o preconceito e o racismo. O preconceito porque os seus donos não foram indenizados, então já havia uma mazela aí.
Se você quiser, um dono de escravo poderia dizer, se você quiser ficar por aqui para trabalhar, fique, mas eu vou lhe dar um trocado. E esse negro, sem ter para onde ir, muitas vezes aceitava. Então nós estamos começando a perceber que esse negro liberto, ele é o negro marginalizado, o negro colocado às margens da sociedade, o negro que vai enfrentar o racismo e a violência policial. É o negro que vai fazer os piores serviços ou, se muito fizer, o famoso bico, que vocês já ouviram falar. É assim que está descrito no livro de vocês, na página 59. Então, retomando a pergunta, o negro após a escravidão, para onde ele foi? Ou ele foi incorporado à sociedade? Não. A resposta é não. O negro foi levado para as margens da sociedade e esse negro foi ser vítima de racismo e preconceito e violência policial e tantas outras coisas que até hoje conhecemos. Mas esse mesmo negro não se conteve com tantas rejeições. Ele continuou lutando pelo espaço na sociedade. E uma prova dessa luta é a existência da imprensa negra. A expressão imprensa negra é comum no meio acadêmico para designar título de jornais e revistas publicados em São Paulo após o processo abolicionista no final do século XIX. Então, a imprensa negra começa a denunciar, começa a colocar em ênfase toda a discriminação que esse negro sofria. E aí esses vários jornais que são lidos, feito por negro para ser lido por negro. Mas uma coisa precisamos considerar, a educação não era para todos. Então nem toda a população negra também tinha o privilégio, o direito de ler. Às vezes não conseguia ler. Daí então a imprensa negra, ela não conseguia aí uma proporção de apresentação, de surgimento. Ela era meio que pequenininha, raquítica, mas era existente. Era existente. E debatia e discutia sobre os preconceitos existentes na sociedade em relação ao negro. Outra forma também para o negro foi a cultura afro-brasileira no pós-abolição. Nós, no Brasil, temos uma cultura afro muito forte. E essa cultura afro é o que faz com que possamos reconhecer que o negro contribuiu sim para a formação do povo brasileiro. Jamais negar a sua contribuição. E a contribuição negra não se dá somente pelo braço, pela força do trabalho. Ela se dá também pela cultura, seja na alimentação, seja na fala, na forma de se vestir. É como outro dia dizíamos, a Bahia é Brasil sim. Agora é um Brasil marcado pela cultura afro-brasileira. Não tem um estado no Brasil que represente mais a junção dessa cultura do que a nossa querida Bahia. Bahia tem essa representação clara dessa cultura brasileira, mas é preciso considerar que após a abolição, essa cultura não foi permitida, ela era rejeitada. Não foi da Europa, não serve. Então a capoeira era considerado vadiagem, era perseguida pela política quem tivesse na roda de capoeira. Principalmente a religião também passou por muito preconceito nessa cultura brasileira, porque não era Europa. Então os nossos escravos, os nossos negros, passam por isso até os dias atuais, né? Infelizmente, ainda estamos vivendo momentos assim. Uma outra coisa interessante dessa luta do negro é a Frente Negra Brasileira, a FNB. É um movimento negro brasileiro fundado em 16 de setembro de 1931, tendo sido reconhecido como partido político em 36, foi vivendo até o golpe de 37, né?
Em Cássia, no sul de Minas, na frente passou a se chamar Sociedade Negra Princesa Isabel. Mesmo com a mudança do nome, foi fechada em 38. O partido político Frente Negra Brasileira foi declarado ilegal, sobrevivendo sob o nome União Negra Brasileira até maio de 38, mas esse partido não foi muito adiante, principalmente com a chegada do regime militar. A frente fazia protestos contra a discriminação racial e de cor em lugares públicos, sob a perspectiva de integrar os negros na sociedade nacional. Essa integração dos negros na sociedade nacional é uma luta existente até os dias de hoje. Afinal de contas, as cotas existentes nos programas de educação visam esse objetivo, garantir que esse negro, vítima de uma educação falha, vítima de um preconceito, de um rejeito, possa ter o seu espaço no mundo acadêmico. E sem essas cotas, os negros não ocupariam esse lugar. Nós poderemos conversar melhor sobre as cotas, mas existe também muitos debates bacanas que podem esclarecer melhor para vocês. Então, se alguém aqui, antes de ouvir essa videoaula, era contra as cotas, eu peço que você reconsidere a sua fala. Reconsidere a sua ideia. Não seja contra o sistema de cotas, porque sendo contra o sistema de cotas, você está sendo contra a inserção dos negros em lugares acadêmicos, em campos acadêmicos. E esse negro tão já tão vitimado, tão já sofrido, não pode passar por mais esse problema, tá? E aí, pessoal, tivemos também o Teatro Experimental do Negro. Era comum naquela época, quando um negro ia ser representado numa novela, numa minissérie, num teatro, um branco pintava o corpo. E pintava o corpo para ser representado como negro, mas não se convidava um negro para representar a si próprio. Isso porque os brancos consideravam os negros incapazes de serem excelentes atores. Até que então Abdias do Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro e em um determinado momento ele fez uma apresentação junto ao então presidente da época, Getúlio Vargas, e Vargas permitiu que o Teatro Experimental pudesse usar como apresentação o teatro que existia no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir daí, eles elaboraram a sua primeira peça, né, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o Imperador Jones. É uma peça formada, direção negra, atores negros, para mostrar um pouco desse negro também no campo cultural. Pessoal, se nós formos observar, algumas novelas, quando nós assistimos o filme, o negro é sempre a cozinheira, o motorista, a babá. Mas é isso que nós temos que questionar. Esse negro tem que ter o mesmo espaço social que o branco. Não tem por que a cor decidir onde você está, onde é obrigado você estar ou permanecer. De forma alguma. É esse o desenrolar dessa aula. É que a gente passe a pensar sobre o espaço que esse negro deve e pode ocupar na sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É um pequeno diálogo, nós poderíamos conversar muito mais sobre isso, mas o tempo não permite. Na próxima aula vamos entender um pouquinho do índio, mas se tiverem dúvida, manda aí um feedback pelo vídeo, utiliza os comentários e a gente vai brevemente voltar a conversar sobre esse assunto, tá, pessoal? Uma boa semana para vocês e até a próxima aula. Antes de encerrar aqui, só um pouquinho da imagem do Abdias que eu coloquei aí para vocês, quando ele então vai solicitar a Vargas a possibilidade de utilizar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E por último aqui, para a gente ficar pensando na semana, olha só, os negros autodeclarados compõem 7,6% da população brasileira, somando cerca de 15 milhões de indivíduos que se declaram negro. Mas uma pesquisa lá embaixo diz que 51% da população do Brasil é negra.
e a outra metade tem o dobro de oportunidades. Eu não quero nem dialogar sobre essa segunda parte da imagem, eu quero dialogar com vocês só sobre essas duas colocações. Por que que 7,6% da população se declara negra, mas as pesquisas dizem que é 51% da população? Porque no Brasil, o negro ainda está negando ser negro. Há muitas pessoas que são negras, mas não se declaram negras. Isso é um problema seríssimo para a garantia de políticas públicas para o negro. Na próxima aula eu vou começar a partir dessa tela para a gente ir mais adiante. Tá bom, pessoal?